Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aniversariante do dia, Felipe Luiz deseja seguir no Flamengo, mas futuro será definido apenas no final do ano. E Marcos Braz quebra o silêncio e dá ultimato do Flamengo por De La Cruz, o River que foi eliminado pelo Internacional de Porto Alegre. Então, passando as informações aí sobre o Mengão, aí, um dos grandes ídolos da história do Flamengo. O Felipe Luiz completa 38 anos nesta quarta-feira, depois de participar integralmente do treinamento da quarta-feira e confirmar a presença na viagem para o duelo com o Olímpia. O lateral esquerdo brincou com a idade ao ser parabenizado pela Flá TV, Ele falou, obrigado. Fiz 28, ele falou, Então, galera, com boa chance de ser titular no duelo com os paraguaios, nesta quinta-feira, no Defensor del Chaco, Felipe chegou a temer pela continuidade na carreira após lesão complexa, sofrida na perna direita durante a final da Libertadores em 2022. O problema deu-se na região conhecida como pata de ganso, que dizem, formada por 3 músculos, sartório, grácil e semimembranoso, Então, em entrevista aí no início do ano, disse que realmente não sabia se ia continuar a atuar, Mas graças a Deus deu tudo certo, E ele voltou em alto nível e o desejo de seguir no Flamengo. Então, recentemente aí, mandou a desconfiança para longe e voltou a jogar em alto nível. Com destaque aí para os jogos contra o Alcas, que ganhou de 4-0 o Flamengo, no empate com o Fluminense, especialmente na vitória por 2-0 sobre o Grêmio, Fez uma partida espetacular em Porto Alegre, Então, em entrevista concedida no fim de março, afirmou que tinha muito para ajudar o Flamengo, Então, o Felipe tem o desejo de seguir na Gávea por mais uma temporada, e a continuidade como atleta profissional está diretamente ligada à permanência no clube de coração, Então, as conversas vão ficar mesmo só para o fim do ano. E apesar do jogador não esconder aí a pessoas próximas que se sentem em condições físicas e técnicas para jogar por mais uma temporada pelo Clube do Coração, o Felipe Luiz e Flamengo deixaram para conversar a respeito de uma eventual renovação somente no final da temporada. No momento de decisões importantes, as partes entendem que o momento é de priorizar aí o coletivo e as competições, Então, o Felipe Luiz foi contratado em 2019, participou de praticamente todos os títulos aí de uma geração da qual ele é um jogador expoente. Só não conquistou o Carioca daquele ano por ter chegado no segundo semestre. Então ele é bicampeão da Libertadores, do Brasileiro e do Carioca. Tem ainda 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Só faltou o Mundial aí para colocar aí coroar o bolo, Então são 169 jogos vestindo vermelho e preto, com 4 gols marcados e, curiosamente, a maioria foi anotado contra rivais locais. São 2 contra o Fluminense, ambos feitos em 2020, e um diante do Vasco em 2022, e o outro no duelo com o Santos em 2020. Então, 4 anos aí após a chegada ao clube de coração e consolidado aí como um dos maiores laterais da história do Flamengo, o catarinense de 38 anos tem se mostrado multifuncional aí nas últimas temporadas, assim como outros jogadores já fizeram. Então, a característica de construir o jogo por dentro tem lhe permitido ajudar também como zagueiro, e no meio-campo também ele se dá bem, Passando as informações, o Marcos Braz falou sobre a contratação de La Cruz, nesta quarta-feira. O Marcos Braz abriu o jogo e falou sobre a possibilidade de La Cruz vir para o Flamengo ainda neste ano. O jogador do River recebeu sondagens, mas o clube portenho fez jogo duro para liberar o jogador ao Flamengo, aí, com a ideia de não reforçar um rival direto. Então, no entanto, aí, com a eliminação da equipe portenha na Libertadores, o assunto voltou à tona. E o dirigente aí desmentiu sobre um novo interesse do clube em contar aí com o meio uruguaio. Falou, não procede, eu nem conversei com o Bruno Spindel sobre este assunto. O resultado adverso do River foi ontem à noite. Vou conversar com o Bruno aqui, mas muito pouco provável, até porque o jogador não pode jogar mais na Libertadores. Enfim, vamos ver. Mas não tem sentido nenhum, expôs o Marcos Braz na entrevista. E recentemente o Flamengo teve um outro concorrente por De La Cruz,
o Al Duail do Catar, né, fez uma proposta ao River pelo jogador aí, mas a oferta foi abaixo dos 16 milhões de dólares da multa rescisória aí do atleta. Além disso, aí o técnico Hernan Crespo teria que convencer o atleta a se transferir para o futebol árabe. Isso porque a janela de transferências ainda estava aberta e o jogador não descartava a transferência para o Flamengo, né? Então o River Plate foi eliminado aí pelo Internacional na Libertadores aí na última terça e o River enfrentou o Inter pelo jogo de volta aí das oitavas de final da Libertadores. E depois de vencer em casa por 2-1, com o protagonismo de La Cruz, o River chegou a estar atrás no placar por 2-0, mas buscou o empate no agregado no último minuto. E nos pênaltis, após longa série de cobranças, vitória do Inter por 9-8. Mesmo assim, De La Cruz não poderia atuar novamente na Libertadores caso se transferisse para o Flamengo. O River Plate inscreveu o jogador não só para as oitavas de final, mas também para as demais fases da competição. Então, desta forma, mesmo a competição permitindo a inscrição de novos jogadores para as demais fases, o uruguaio não estaria apto para jogar por outras equipes. Então, o Flamengo não tem interesse nenhum em contratar este atleta, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até lá.